Glória a Deus, glória a Deus. Que o Espírito Santo venha mesmo a cada dia sobre as nossas vidas, como em Pentecostes, e nos encha e faça-nos transbordar, e faça com que a cada momento mesmo as nossas vidas cheias, transbordando dele, possa cumprir o seu propósito, possa cumprir o propósito para o qual ele nos criou. Amém? Em nome da IBN Pinhais eu dou bem-vindo a todos. Hoje, nesse dia tão especial, eu buscando do Senhor uma palavra que pudesse falar mesmo aos nossos corações, que não fosse apenas uma palavra de um dia comemorativo, mas que fosse uma palavra que nos chamasse para a responsabilidade. Essa palavra se aplica especialmente, ou de uma forma mais direta, aos pais, mas de uma forma em geral aplica-se também a todos nós. Uma vez que vamos ver a conclusão de que todos nós temos uma responsabilidade, tanto como pais, quanto como filhos, para respondermos àquilo que são os propósitos de Deus nas nossas vidas. E o tema que eu escolhi para poder conversarmos nessa noite é a negligência dos pais e o destino dos filhos. Temos visto nos nossos dias um esforço hercúleo, sobrenatural, das forças das trevas, para buscar desconstituir a família, para buscar desconstituir uma sociedade com os valores paternos arraigados, essa sociedade da qual o nosso país faz parte, considerada como judaico-cristã. E o inimigo tem lutado com todas as suas forças para tentar tirar esse vínculo, para tirar esse que é um dos pilares da igreja de Cristo Jesus. E nós gostaríamos então de analisarmos hoje, para aprendermos um pouco e vermos quais são as consequências da negligência dos pais e o que isso acarreta na vida dos filhos. As consequências que uma vida paterna negligente, obrigado, querida, acarreta para a vida dos filhos, o prejuízo que isso traz, o perigo que é nós termos pais que não assumem as suas responsabilidades, que não têm em si próprios a convicção de que os filhos são herança do Senhor e que eles têm responsabilidade de dar um destino aos seus filhos. Todo o propósito das trevas é que os pais, nos dias de hoje, acreditem que tem que criar os filhos, deixando que os filhos façam as suas escolhas por todas as coisas. Não é esse o princípio bíblico. Os nossos filhos terão as oportunidades de fazerem as suas escolhas, não temos dúvidas disso. Mas como pais, nós precisamos ter uma direção, nós precisamos ter um norte, nós precisamos dar a eles um destino, dar a eles um motivo, um sentido para viver, e criá-los segundo aquilo que são os princípios do nosso coração e os princípios da palavra de Deus. É por isso que a palavra do Senhor diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Isso é dar destino. Isso é dar uma trajetória para que os nossos filhos possam crescer. E nesse dia dos pais, julguei por importante analisarmos um pouco a respeito disso, para que venhamos a não negligenciar essa tão grande responsabilidade que o Senhor coloca sobre nós, nos colocando como tutores, como aqueles que estão cuidando da herança do Senhor, aqueles que têm a responsabilidade de, em primeira mão, num primeiro plano, revelar a glória, revelar quem Deus é,
e revelar o propósito de Deus para a vida dos nossos filhos a cada dia. Para isso escolhi o texto que eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, do Salmo de número 127, um salmo muito conhecido. Vamos ler o versículo 3 e 4 do Salmo de número 127. Diz assim na minha tradução, que é a Nova Versão Internacional: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te louvar nessa noite, pela tua presença aqui neste lugar, te agradecer pelo teu mover nas nossas vidas, pelo teu mover na vida de cada um daqueles que estão cultuando conosco, ainda que à distância, pelo teu mover na casa daqueles que estão vendo, Senhor, essa gravação, que estão agora, nesse momento aí, usufruindo desse privilégio de poder termos, Senhor, as mídias sociais para guardar essa palavra e trazer neste momento ao coração de cada um. Muito obrigado, Pai, que neste momento o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, para que nós possamos entender as nossas responsabilidades como filhos nesse dia, a nossa responsabilidade como pais, e possamos entender aquilo que é o propósito do Senhor, o destino que o Senhor preparou para as nossas vidas, e que nós possamos, no caminhar, no decorrer das nossas vidas, não negligenciarmos a nossa responsabilidade como pais, de poder dar um destino aos nossos filhos, e como filhos, Senhor, nós não negligenciarmos aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas, através da vida dos nossos pais, em o nome do Senhor Jesus. Fala-nos para a glória e para o louvor do teu nome, é o desejo, a oração e o rogo do nosso coração, em nome de Jesus, amém. Então, queridos, em primeiro lugar nós precisamos entender que sermos servos de Deus, sermos homens e mulheres de Deus, não é suficiente para fazer com que nós automaticamente sejamos bons pais, sejamos pais capazes de dar destino aos nossos filhos. Nós temos na palavra de Deus inúmeros exemplos de homens, falando um pouco mais diretamente aos pais, de homens que, apesar de terem sido grandes servos de Deus, grandes homens de Deus, profetas, reis, eles negligenciaram a responsabilidade que eles tinham em relação aos seus filhos, e isso fez com que houvesse um prejuízo muito grande. E é com base nessas experiências que a palavra de Deus nos traz, para trazer o nosso coração, para trazer ao nosso coração um motivo para pensarmos, para raciocinarmos, para não cairmos nessa mesma esparrela. Nós temos ali uma das pessoas que são um exemplo para nós em relação a isso, de como não devemos proceder como pais, foi o sacerdote Eli. Creio que a maioria conhece, se não todos, a história de Eli, o sacerdote. Quando ele estava como sacerdote, como sumo sacerdote em Israel, a palavra do Senhor diz que ele não corrigiu os seus filhos, e os seus filhos começaram a fazer coisas que desagradavam ao Senhor, mesmo estando no templo. E por causa disso, houve uma consequência muito grave para Israel.
o Senhor levanta um garoto, um menino chamado Samuel, e através de Samuel diz para Eli, dizendo: olha, porque você não corrigiu seus filhos, estou parafraseando sobre o texto, porque você soube do que eles estavam fazendo, e você não os corrigiu, vai haver uma interrupção da sua linhagem, e os seus filhos morrerão por causa do pecado deles. E vocês conhecem a história, eles foram para a batalha, e naquela batalha os 2 filhos deles foram mortos, e a arca do Senhor foi levada, por causa de uma negligência. Um homem de Deus, um homem por meio de quem Deus falava e Deus agia. Inclusive foi através de uma fala sua que Deus trouxe ao ventre Samuel, trouxe ao ventre de sua mãe, que chorou ali diante do Senhor, e foi Eli quem veio declarar: pode ir em paz, que o Senhor vai conceder aquilo que deseja o teu coração. Vemos também outro exemplo, o caso próprio de Samuel. A Bíblia nos mostra, no final dos dias de Samuel, ouvindo das autoridades de Israel dizerem o seguinte: constitui para nós um rei, porque você já está velho, o dia da sua morte já está chegando, e os seus filhos não andam nos teus caminhos. E porque os filhos dele não trilhavam no mesmo caminho que o pai, as autoridades vieram e pediram para que pudesse ser escolhido um rei. E nós sabemos a história, como foi a escolha de Saul. Sabemos também a história de Davi, o problema que houve na casa de Davi, quando seu filho Amnon, que a palavra do Senhor diz que nunca havia sido corrigido, nem Absalão, Saul não, ou Davi não cuidava, não tratava dos seus filhos. Quando ele viu o erro de Amnon, ele simplesmente chorou, mas não o corrigiu. E viu então a desgraça se apoderar da sua família, por uma consequência da negligência em relação a não simplesmente ter filhos, mas a realmente ensiná-los no caminho que eles devem andar. Isso não significa dizer, queridos, que nós vamos ensinar os nossos filhos e eles certamente vão andar em todos os caminhos que nós ensinarmos, não. Eles poderão, como pessoas, como o livre-arbítrio que têm, eles poderão fazer decisões, mas que as decisões deles não sejam por causa da nossa negligência. Então os pais têm a responsabilidade de serem o primeiro rascunho, por meio do qual os seus filhos entenderão quem é e como Deus é. O propósito de Deus em fazer com que os seres humanos fossem diferentes de todos os demais animais, foi exatamente para que, por causa da alma e do espírito dele que está em nós, para que nós pudéssemos assim recebermos um reflexo, como que por um espelho, um rascunho de quem Deus é através dos nossos pais, a forma como somos guardados, como somos conduzidos, como somos protegidos, para que assim pudesse facilitar aquilo que seria a revelação que Deus enviaria na plenitude dos tempos, através de Cristo Jesus. Então você e eu, como pais, nós temos a responsabilidade de manifestarmos as virtudes de Deus dentro da paternidade. E precisamos entender que, assim como diz o verso 4 do texto que lemos, de Salmo 127, os filhos nas nossas mãos precisam ser como flecha nas mãos de um guerreiro.
Isso é muito profundo. Se nós formos analisar o que é essa comparação que a palavra de Deus diz, como flechas nas mãos de um guerreiro, assim são os nossos filhos. A flecha do guerreiro tem uma função principal: ir onde ele não consegue ir onde ele não pode ir. Apesar de a flecha ir onde o guerreiro não pode ir, ela só vai porque o guerreiro a impulsiona. E é o guerreiro quem dá destino à flecha. Se ele quer mais próximo, se ele quer mais longe o alvo, é ele quem enteça o arco e dá um destino para a sua flecha. É exatamente isso que a palavra está dizendo. Você e eu como pais, nós como pais, nós temos a obrigação de termos um alvo para os nossos filhos, de termos exatamente um propósito. E muitas vezes os pais, eles não pensam a respeito disso, eles não oram a respeito disso, eles não lutam, eles não trabalham por isso. E nós precisamos fazer com que os nossos filhos sejam como flechas nas nossas mãos. Os nossos filhos precisam ir mais longe do que nós fomos. Os seus filhos precisam ir além de onde você foi. E você e eu somos responsáveis por isso. E nós precisamos trabalhar todos os dias as nossas vidas para cumprirmos essa obrigação, porque nós reconhecemos que eles são do Senhor, são herança do Senhor, e nós haveremos de prestar contas. A figura paterna é tão forte, que na plenitude dos tempos, através de Jesus, Deus vem e revela que Ele é o nosso Pai que está nos céus. Não existe nenhuma outra divindade, nenhum outro Deus na face da terra que se denomina Pai para aqueles que o seguem. Somente o nosso Deus, o Deus bíblico, é aquele que se revela como Pai, como aquele que cuida, como aquele que não apenas gerou, mas aquele que sustenta, aquele que conhece as necessidades, aquele que nos chama pelo nome, aquele que diz: olha, eu os tenho na palma da minha mão. E essa figura, ela vai ser exatamente nos mostrada através de Cristo Jesus. Jesus, ele vem agora revelar que aquele Deus que havia se revelado a Abraão, a Isaac, a Jacó, ao povo de Israel, que era o grande El Shaddai, que era o grande Eu Sou, que era Yahvé Tsidkenu, Yahvé Shammah, que era o Deus que se revelou de diversas formas. Agora havia chegado a hora de Ele se revelar para a forma mais íntima que Ele queria, para que nós pudéssemos entender a plenitude do projeto dEle. Ele vem ser revelado como Pai. Como Pai. E Jesus começa então o seu ministério trazendo a respeito disso, falando a respeito disso. Se você olhar os textos de Mateus, capítulo 6 de Mateus, capítulo 6 de Mateus é um capítulo muito especial para falar sobre paternidade, para nós entendermos a paternidade de Deus. Veja do versículo 8 em diante, um texto tão conhecido. Ele diz: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome,
Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Para sempre. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Jesus começa agora a trazer a revelação supra a respeito da paternidade, a respeito dessa responsabilidade, e passa agora a dizer, de uma determinada forma, dizendo: agora vocês vão entender o que é a responsabilidade de um pai, o que é o cuidado de um pai, o que é que o pai faz pelo filho, que mesmo antes de o pai receber o filho, ou ter o filho em seus braços, ele já trabalha, ele já sabe o que ele precisa, e ele já começa a prover isso. Não é assim quando nós vamos ter os nossos filhos? Já começamos a preparar, nós sabemos, o filho nem sabe que ele vai precisar de um berço, mas nós sabemos. Os pais sabem que ele vai precisar de berço, que ele vai precisar de fralda, que ele vai precisar de roupas, que ele vai precisar de um cobertor, que ele vai precisar de comida, que a mãe vai precisar estar bem alimentada. O pai já sabe de todas as coisas. Quando o filho nasce, essas coisas já estão prontas. Estamos falando de pai realmente. E Jesus vem dizer: agora eu quero que vocês entendam que além de vocês terem um pai humano, vocês têm um pai celestial, que antes de vocês nascerem, ele já tinha um plano e um destino para a vida de vocês. Ele já tinha um propósito para a vida de vocês. Ele já tinha preparado tudo aquilo que vocês precisam. Tudo. Via de regra, os pais, quanto mais eles têm condições, mais eles são exagerados em preparar as coisas para os filhos. Compram roupas, se tiver condições, se não tiver nós entendemos, mas se tem condições, os pais sempre compram roupas a mais do que o que o filho vai precisar. Compra tanta roupa muitas vezes para o recém-nascido que ele perde antes que use. É assim. Eu estava vendo essa semana minha esposa me mostrando uma boa reportagem de um irmão nosso, arqueólogo. Ele sendo entrevistado, o entrevistador perguntou a respeito da possibilidade de existir outras vidas no universo. E aí eu achei interessante que o comentário deles, as respostas deles era o seguinte: é um exagero você achar que Deus fez todos esses planetas, que fez todas essas estrelas, esses bilhões de galáxias, com bilhões de estrelas em cada galáxia, e nós acharmos que só existe ser vivo aqui na Terra. Eles já haviam tratado a respeito da possibilidade dos seres celestes, falando de vida, de outras pessoas, de outros seres. E ele diz: então seria um exagero achar uma coisa dessa. Mas a palavra do Senhor diz que Deus fez tudo isso preparando para a nossa chegada. Não é exagero pelo poder que Ele tem, Ele ter criado todas essas galáxias para revelar o seu poder, o seu amor para com as nossas vidas, como uma preparação para aqueles a quem Ele amaria ao ponto de entregar o seu filho para morrer em lugar deles. Então que nós possamos entender que para além de nós entendermos a paternidade como pais, nós precisamos entender que há a paternidade de Deus,
que Ele vem e Ele conhece todas as coisas, e conhecendo todas as coisas, de antemão Ele já prevê para as nossas vidas, não apenas aquilo que nós precisamos, mas Ele já de antemão, Ele já propôs um destino para você e para mim. Quando nós falamos e quando a palavra de Deus diz que como flecha nas mãos do valente, assim são os filhos, é porque Deus também nos vê dessa mesma forma. É porque Deus também, sempre, desde a eternidade, já proveu um destino, um propósito para a sua vida e para a minha vida, para que nós pudéssemos assim, nele, através de Cristo Jesus, termos a plenitude daquilo que nós poderíamos ter aqui nessa terra. Se você pegar no capítulo 6, o próprio capítulo 6 aí de Mateus, que estávamos lendo, e você pegar lá no versículo 32, você vai ler o finalzinho ali, desse texto muito conhecido, que diz: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O nosso Pai, que conhece as nossas necessidades, bem antes mesmo de nós sabermos que nós as temos, Ele já preparou. Então, como Pai, Deus tem um destino para cada um de nós. Vocês lembram que no começo eu falei que o pai precisa ter um destino para o filho, ou para os filhos, ainda que os filhos possam depois optar por uma outra via, uma terceira via, que é sempre perigosa. Nós precisamos entender que Deus, de igual forma, sempre teve e sempre terá um destino para a sua vida, para as nossas vidas. E eu queria convidar vocês a abrir aí as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 1. Paulo vem esclarecendo esse destino que Deus tem para você e para mim, como Pai eterno, como nosso Pai que está nos céus. Ele preparou um destino para você e para mim. Ele empeçou o arco e fez com que eu e você viéssemos a existir no tempo determinado por Ele, diz a palavra, para cumprirmos um propósito, para podermos viver aqui algo que Ele planejou desde antes de nascermos. E Paulo vem explicitando aqui parte disso, dizendo a partir do versículo 3 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados
conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Paulo vem trazendo aqui o destino eterno de Deus para a sua vida, o plano eterno de Deus para a sua vida. Paulo vem dizendo o seguinte: antes de cada um dos seres humanos nascer, Deus já tinha um propósito, um destino para cada um de nós. Havia um destino principal, para que através de Cristo, todos aqueles que crescem fossem recebidos como filhos, e como filhos pudessem herdar todas as bênçãos nas regiões celestiais, através de Cristo Jesus. Então Deus, como Pai, Ele nos provê um destino. Resta cada um de nós agora, entendendo esse destino que Ele já preparou para nós, tomarmos a decisão de dizer: Senhor, eu quero caminhar conforme a Tua vontade, conforme o destino que o Senhor traçou para a minha vida, porque é isso que Ele tem para cada um de nós. A palavra do Senhor também diz, no capítulo 6 de João, no versículo 40, Ele vem dizendo o seguinte: porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Esse é o destino de Deus para a sua vida. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Agora, todos fazem isso? Sabemos que não. Todos decidem dessa forma? Sabemos que não. Mas isso não anula o fato de que você tem um Pai que está nos céus, que traçou um destino para você, que traçou através da sua vontade um propósito para a sua vida, e que através de Cristo Jesus manifestou esse propósito, e que nessa noite você possa entender que a vontade eterna de Deus é fazer com que a sua vida caminhe, viva, cumpra um propósito, e que para no final dela você possa se encontrar com Ele e viver para sempre com Ele. Amém? Coloque-se de pé nessa noite, em nome de Jesus. Eu não sei como é que você vê a figura de pai. Eu não sei como foi o seu pai dentro dessa responsabilidade de dar destino à sua vida. Eu não sei se você, como filho, decidiu andar no destino que seu pai deu, ou você decidiu fazer diferente. Se nessa vida nós decidirmos andar diferente do destino que os nossos pais deram, haverão consequências, muitas vezes piores ou melhores, dependendo dos pais que tivermos. Mas eu quero dizer para você uma coisa nessa noite: o prejuízo de você decidir andar fora do destino que o seu Pai Celestial traçou para a sua vida é medonho. O prejuízo é irreparável, porque não há outra forma de haver ou de ter vida eterna a não ser através do plano que Deus projetou para a vida de cada um de nós. O destino que Deus projetou para a vida de cada um de nós é que nós passemos a eternidade com Ele.
E isso só é possível se nós aceitarmos exatamente como Paulo declara aos Efésios, dizendo: olha, agora na plenitude dos tempos, Ele fez com que através de Cristo nós pudéssemos ser adotados. Há uma convicção no seu coração de que você está dentro desse plano de Deus? Você está dentro do destino que Deus colocou para você? Talvez até hoje você possa ter reclamado em relação àquilo que o seu pai projetou para a sua vida, ou a negligência com a qual ele tratou você, ou os erros que ele cometeu. Agora hoje você recebe neste lugar uma palavra dizendo: há um destino maior, e você pode optar por ele nessa noite. Você tem um Pai Celestial que antes de você nascer, projetou para que você pudesse, em Cristo Jesus, ter todas as bênçãos das regiões celestiais. Um Pai que antes de você nascer, já planejou para que você pudesse ter intimidade com Ele, e enviou o seu próprio Filho, Cristo Jesus, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E nessa noite você tem a oportunidade de poder entender isso para a sua vida, e entender isso para a sua descendência, para a sua casa, e entender dessa responsabilidade do Pai, de trazer um destino para os filhos, e de não negligenciar, e da responsabilidade de, como filho, você olhar hoje para o alto e dizer: Pai, nesse dia dos pais, eu quero dizer para o Senhor: eu aceito aquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Eu aceito o destino que o Senhor traçou para a minha vida. Eu aceito a direção que o Senhor me lançou quando enteçou o arco e me projetou para esta vida. Diga para Ele, diga: eu quero. E nessa noite eu olho para Cristo, e eu creio que somente através dele eu posso obter a minha salvação e o meu acesso a Ti. E aceite o plano, o propósito e o destino que Deus tem para a sua vida. E que dessa forma, como pai, como filho de Deus que você é, ou que passa a ser a partir de hoje, você possa também manifestar aos seus filhos um destino e um propósito, orando pela vida deles, conversando com eles, dizendo, abrindo os olhos deles, dizendo: olha, há algo maior do que aquilo que eu posso trazer para a sua vida. Existe um Deus nos céus, que se apresentou como Pai, como nosso Pai, como o Pai nosso que está nos céus, e que quer que você conheça o plano e o propósito dele para a sua vida, mas só depende de você. Como o próprio Jesus disse, o propósito dele é que cada um de nós aceitemos esse destino que ele tem. Mas você e eu somos livres para decidirmos. Por isso Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O chamado nessa noite é exatamente este: para que você possa aceitar a paternidade de Deus, e para que você possa aceitar o destino que Ele tem para a sua vida. Certamente irá contra muitos dos seus desejos, das suas vontades, dos seus sonhos, dos seus projetos, mas eu garanto uma coisa: a vontade dele para a sua e para a minha vida é boa, perfeita e agradável. E se nessa noite, nesse dia dos pais, você quer tomar essa decisão e dizer: Senhor, eu quero aceitar o teu destino para a minha vida, eu quero ser uma testemunha para aqueles que estão ao meu redor, de que o Senhor tem um plano, um projeto e um destino para cada um de nós. Você pode aí mesmo onde você está, dizer: Senhor, esse dia dos pais será lembrado para a eternidade,
como o dia que eu aceitei o teu destino para a minha vida. Que esse seja o dia em que a sua eternidade seja mudada, em que você possa ter a oportunidade de poder dizer: Senhor, eu aceito e entrego a minha vida nas tuas mãos, para viver o teu plano e o teu propósito, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos aí onde você está. Saiba de uma coisa, você não está só. Muitas vezes, mesmo no meio de uma multidão, nós nos sentimos sós. Mas o Pai, que Jesus veio apresentar como nosso filho, como nosso irmão mais velho, é um Deus presente, é um Deus conosco. É um Deus que conhece as tuas angústias, conhece as tuas necessidades, conhece as tuas dores. Ele conhece o teu choro, e Ele quer mudar a sua história nessa noite. Pai, eu quero apresentar diante de Ti a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que nessa noite, desse dia, Deus, onde comemoramos o Dia dos Pais, entenderam, Senhor, não apenas a sua responsabilidade como pais, mas entenderam também a sua responsabilidade como filhos, de aceitar o destino que o Senhor traçou para a vida deles. É o Senhor quem os conhece, o Senhor que sabe, que conhece o coração de cada um nessa noite. O Senhor sabe onde estão as amarras, o Senhor sabe onde estão, Deus, as circunstâncias, os muros que os cercam. E se nessa noite o Senhor encontrar neste lugar, ou através dessa palavra, alguém, Deus, que realmente está disposto a dizer: Pai, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu abro mão das minhas vontades, eu abro mão dos meus planos, para viver o destino que o Senhor traçou para mim. Eu clamo ao Senhor agora: quebra, Pai, toda barreira, quebra toda algema, quebra, Senhor, todo e qualquer empecilho, e faze-os ter essa convicção, como a Tua palavra declara, que o Teu Espírito, como testemunha, como penhor da herança de cada um deles, Deus, que venha habitar em seus corações, que venha confirmar nessa hora, Pai, aquilo que a Tua palavra declara, que o Senhor toma como filho aqueles a quem o Senhor ama, porque foi isso que o Senhor planejou desde a eternidade. O Senhor planejou, o Senhor predestinou as nossas vidas, nos deu um destino de antemão, para que através de Cristo nós pudéssemos sermos adotados, aceitos como os teus filhos. Deus, e que seja assim nessa noite. Que nessa noite, onde eles ouviram e creram na palavra, no Evangelho, Senhor, que é poderoso para salvá-los nessa hora, que eles sejam selados com o Espírito Santo da promessa, com o Espírito Santo que é a garantia, que é o penhor dessa segurança, Pai, e que eles possam viver todo plano, todo projeto, todo propósito do Senhor para as suas vidas. E que eles saiam daqui com a segurança de que o seu Pai lhe deu um destino, e que ele vai viver, e que eles vão viver esse destino até aquele dia em que pudermos declarar com segurança: terminei a carreira, guardei a fé, agora a coroa da justiça está me aguardando por aquele a quem eu entreguei a minha vida e a minha alma, que é poderoso para guardar o meu depósito. Em o nome do Senhor Jesus, eu os abençoo nessa noite com a bênção da salvação,
que o teu Espírito possa entrar, fazer morada no coração de cada um, e que eles possam, Senhor, gerar filhos, e gerar não apenas filhos, mas dar destinos a esses filhos, para que eles também possam te conhecer e fazer a diferença no meio dessa geração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e as bênçãos do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, os seus estudos, o seu trabalho, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus em Cristo os abençoe. Vão em paz, vão viver a melhor semana da vida de vocês, e não se esqueçam, em tudo que vocês forem fazer, o propósito, o destino que Deus providenciou para a vida de vocês, planejou e predestinou para vocês, está escondido, está revelado, aliás, na palavra, através de Cristo Jesus. Amém? Deus os abençoe e vão em paz. Na quarta-feira estamos aqui estudando a palavra, e no próximo domingo, mais uma vez estaremos juntos aqui, celebrando ao Senhor com alegria. Não esqueça de compartilhar essa palavra. Vocês que estão aqui chegando em casa, compartilhem, marquem os seus amigos, marquem os seus parentes, para que eles também possam ouvir e ter a oportunidade de serem ministrados nas suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Vão em paz, em nome de Jesus.